E o Influenciadores está de volta para conversar com o Dr. Juan Merria, médico que é membro da Câmara Técnica do Sistema Nacional de Transplante do Ministério da Saúde. Dr. Juan, todo esse programa de transplante envolve também o chamado coração artificial. E quem está em casa, algumas das pessoas que estão em casa, muito possivelmente estejam curiosas. Mas afinal, como é que funciona um coração artificial? Coração artificial é o termo popular para o que realmente deve ser considerado o que se chama de assistência circulatória mecânica, uma máquina que ajuda o coração doente para manter o paciente vivo. Então, essas máquinas, que ao longo dos anos, os últimos 20 anos, foram ficando menores, ao ponto de ficarem dentro do corpo, não é? Obviamente, como são bombas, precisam de um cabo para poder trocar as baterias, né? Cada 8 horas, cada 12 horas. É uma tecnologia que veio para ficar. E esse é outro drama que tem no Brasil, né? Porque se analisamos as estatísticas do registro de transplantes cardíacos do mundo, nos países do hemisfério norte, do primeiro mundo, de cada 2 pacientes que chegam para ser transplantados, um já tem um dispositivo, assistência circulatória mecânica. Então, você não deixa o paciente ficar muito ruim rezando para que apareça um doador. Você, quando vê que esse paciente começa a definhar, entrar ladeira abaixo, você já coloca um dispositivo e ele fica com essa máquina ajudando o coração doente durante 4, 5, 6, 8, 10 anos. Obviamente deixando um espaço na lista de transplante para outro que realmente precise ser transplantado. É tanto que em alguns pacientes que por algum motivo, pela idade, por exemplo, já não consigam mais entrar na lista de transplante, um senhor de mais de 70 anos, por exemplo. Essa máquina que ajuda o coração, que vai dentro do corpo, esse vai ser o tratamento desse paciente. E vai ser o tratamento definitivo. Ele vai acompanhar ele até o final da vida dele. O senhor falava de máquina, e qual a importância hoje, doutor Juan, da inteligência artificial na medicina? Total. Essas máquinas que antes caminhavam com uma frequência própria da máquina, hoje eles entendem com a frequência cardíaca do coração doente. Ele está começando a conversar em que momento entrar mais rápido, em que momento entrar mais lento. Sim. Entendeu? Então, tudo isso está sendo trabalhado para poder conseguir uma situação de biomateriais, de tecnologia, de miniaturização, para poder conseguir. E aqui no Brasil, o mesmo Hospital de Messejana foi um dos pioneiros. Imagina as coisas que nós já não fizemos, né? Nós conseguimos, através de doações, com os empresários, na Federação das Indústrias, o Banco Nordeste, e o governador de Cid Gomes naquela época também trabalhou, né? Porque eu fui lá, mostrei o projeto para ele, e ele disse: doutor, estou entendendo que o coração tem 2, lado esquerdo e lado direito, né? Se o senhor consegue um para o lado esquerdo, eu dou o coração artificial para o lado direito, porque eram aqueles onde esses mais baratos, né, temporários, não é aquele que dura anos, se não fica em média 30 dias, sim, 2 meses, sim, ficam de fora, o paciente tem que ficar internado. E nós fizemos experiência com esses pacientes. Então, como os pacientes saíram bem, aí imediatamente a América Latina e o mundo começou a falar de onde estão esses malucos que estão fazendo isso. Em Fortaleza, no Hospital de Messejana. No Ceará? No Ceará. Aí o governador nos ajudou depois, o governo, claro, como um todo, nos ajudou a conseguir, e o Hospital de Messejana, dentro dos hospitais públicos do Brasil, teve o reconhecimento de colocar nesses pacientes candidatos a transplante, se colocava esses dispositivos que ajudavam o lado esquerdo e o lado direito do coração, em forma temporária, em meia 30 dias, e seguravam até o transplante quando aparecesse um coração compatível. Foi isso que eu levei agora para a cidade do Cabo,
no dia 4 de dezembro de 2017, durante o grande evento de comemoração, eu mostrei os nossos resultados. E no caso específico dos pacientes chagásicos, que é uma epidemia que nós temos, estamos em uma área endêmica, Sim. não epidêmica, né? Endêmica, eu mostrei que de todos esses candidatos a transplante que precisaram coração artificial, esses dispositivos, todos eles tinham chegado ao transplante e haviam conseguido se transplantar. Então, isso aí os americanos ficaram loucos, né? Porque como que... Pois é, se você não tem dinheiro para colocar esses caríssimos que são, né? Intracorpóreos, intracardíacos. Mas eu acho que isso aí é a mesma coisa que o Dr. Valdester faz com as crianças. São 55 crianças, o Hospital de Messejana. São 3 centros no Brasil que operam criancinha. Pois é, sobre isso que eu queria falar com o senhor. O senhor iniciou sua trajetória realizando procedimentos, transplantes em adultos. Sim. Como é que foi passar a participar, a fazer transplantes cardíacos em crianças? É diferente? É especial? Especial, claro, porque é um universo diferente. Então, essa parceria, essa situação fraterna que eu tenho, não com meu colega, sino praticamente um irmão, o Dr. Valdester Cavalcanti Pinto, que nós nos treinamos juntos em São Paulo. Ele foi um dos que me convidou praticamente para vir aqui. Então eu participei não só do transplante, o transplante foi a consequência. Sim. É a história de todo um grupo que se dedicou exclusivamente a operar as cardiopatias congênitas com crianças, inclusive de baixo peso. Nasce uma criança com um defeito que precisa fazer uma cirurgia com 3 dias de nascido, com 2 dias de nascido, eles vão lá, fazem e resolvem o problema. Então, hoje temos os recursos humanos, o capital humano. Capital humano para poder fazer isso aí. E a minha contribuição com esse grupo que se dedica unicamente a operar crianças foi dar o suporte, né? Dar o suporte de equipe, dar o suporte no ponto de vista cirúrgico, da articulação política, que eu gosto de fazer também. E o Valdester é um gigante fazendo essas coisas, né? A capacidade de articulação dele com essas coisas. Então, e não era só vamos fazer transplante, era vamos fazer as cirurgias convencionais, que não são feitas em todas partes do Brasil, sino assim em ilhas. Infelizmente, o Messejana, o Fortaleza, o Ceará, tem uma dessas ilhas ao comando do Dr. Valdester e da doutora Clébia Castelo Branco. Toda uma equipe e uma logística, inclui anestesista, enfermeiro, a máquina coração-pulmão. Isso não se faz de noite para o dia, se faz ao longo de uma história. Essa história também é a história do transplante cardíaco. Se faz transplante cardíaco em crianças pequenas, neonatos, porque se faz cirurgia cardíaca pediátrica de alto nível numa estrutura como temos aí no Hospital de Messejana. E aí a gente está completando aí 20 anos, né, do primeiro transplante cardíaco pediátrico realizado em Fortaleza. E o resultado está aqui? Esse livro aqui isso aqui sobre o transplante como um todo, né? Com o transplante cardíaco, mas tem boa parte sobre a parte das crianças. E é um registro, um documento que principalmente mostra o drama daquelas famílias que aguardam um órgão para poder colocar e substituir um coração doente. Estão lutando pela vida. Imaginem num adulto. Agora imagine quando isso se extrapola, passa para uma criança. Então, sabe, a sensibilização que se tem é uma situação totalmente, né, intensa nesse sentido. Então, eu acho que é válido, que está muito do que está escrito e muito do que está mostrado, não é o que acontece em Harvard, na Cleveland Clinic, em Houston, né, em Berlim, é o que acontece no Ceará. Pertinho da gente. Pertinho da gente, então, eu acho que esse é um documento que tem que ser guardado. Todo candidato a governador do estado, a político, a representante, tem que ler esse livro, porque é uma demonstração que muita coisa pode ser feita aqui. Hoje o Ceará é referência no transplante de órgãos e tecidos em todo o Brasil.
O senhor tem orgulho de ter participado de tudo isso? De fazer parte dessa engrenagem principal dessa Então, referência? Isso que aparentemente é um paradoxo é uma resposta direta, porque o transplante é feito 99,9% na área da saúde pública. O privado deve ter alguma coisinha em algum canto. Então, não é tanto desajuste existe. Como é que se consegue fazer uma coisa complexa de alto nível? Na capacidade de organização dos grupos. Existe uma norma regulatória que é a lei que cria o Sistema Nacional de Transplante, que é valiosíssima para que tudo isso aconteça, não só no Ceará, sino no resto do país. Mas por que o Ceará tem uma coisa diferente? Porque existe expertise e existe a possibilidade, o que você chamou de capital humano, para poder se organizar. Existe uma norma regulatória e existe uma vontade de, perante as dificuldades, muitas vezes administrativas, de fazer o que é bom e do que você aprendeu e a capacidade de fazer e ter bons resultados. Então, e outra coisa, porque o órgão é de graça. É público? É público. Não é uma coisa que você vai ter que comprar por 150 mil, 200, 500 mil reais. É um presente que alguém deu para você. E você tem que fazer bom uso disso. Doutor Juan, hoje o senhor, depois de 21 anos, o senhor é naturalizado, o senhor é cidadão brasileiro. A gente pode dizer que o Brasil lhe fez bem? Eu acho que sim. E sou cidadão brasileiro e tenho a honra de ser cidadão cearense, cidadão em Fortaleza, mesmo boticário, tanta coisa. Mas eu acho que sim, eu acho que eu sou, por exemplo, volto para minha terra 2 vezes por ano. Já estou na minha idade, com toda essa experiência que nós temos na equipe, não sou eu, os outros também. Fazemos consultorias para os países latino-americanos, né? Sim. Seguramente vamos começar com os africanos também. Mas eu acho que sim, eu acho que existe uma frase do professor Peter Zilla, um austríaco, que é o chefe de serviço do transplante cardíaco e da cirurgia cardíaca na África do Sul, na cidade do Cabo. O que faz um austríaco lá na África? Poderia ter ficado em Viena, tranquilos, né? Disse, não, aqui está tudo para ser feito, na cidade do Cabo. Então, eu poderia dizer, claro, no resto da América Latina também está tudo para ser feito, mas eu sou convencido que começando pelo Brasil é mais fácil. Nós estamos nos aproximando do fim do programa de hoje, mas eu preciso lhe perguntar, quem influencia Juan Merria? Eu acho que eu fui um inconformado desde que me conheço por gente, né? Então, me fez muito bem ter chegado no Brasil pujante, me fez muito bem ter conhecido pessoas audazes, me fez muito bem ter conhecido essa vontade de não se acomodar. Acho que foi capital para mim, com quase 30 anos chegando no Brasil, para poder ter, né, essa situação na minha cabeça de que as coisas poderiam e deveriam mudar. E na medida que eu fui adquirindo responsabilidades, eu me deparei que a administração, o que toma conta de todos nós de forma burocrática, precisa da contribuição e da nossa participação direta do que estamos fazendo. Não existe uma conexão, infelizmente, entre aquele que toma conta da gestão e aquele que está na linha de frente, atuando diretamente na parte assistencial. Eu acho que o dia que o Brasil comece a se juntar, a nutrir um do outro, as coisas vão sair melhores. Não adianta unicamente fazer leis que não, e normas
que não se consigam aplicar. Nós temos a responsabilidade de participar para fazer melhores normas. Na hora que a gente consiga fazer funcionar isso aí, a gente terá um futuro e talvez resultados melhores. E nós agradecemos pela presença do senhor aqui no Influenciadores. E desculpem aí ter falado tanto aí, mas Que é isso. Ninguém quer falar comigo. Quando me dão a oportunidade, eu falo um monte. Aqui nós vamos sempre querer falar com o senhor, Dr. Juan Merria, coordenador do Programa de Transplantes de Crianças e Adultos do Hospital de Messejana, em Fortaleza, referência no Brasil, na América Latina e, por que não dizer, no mundo. Influenciador, conversou conosco nesta terça-feira e a você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado e até a próxima.